Então vamos falar um pouco sobre o modelo atômico de Dalton. Eu sou a professora Ângela Ferreira. Eu peço que me acompanhe para entender esse conteúdo, né? Nesse vídeo. Eu peço que curta o vídeo, por favor, e vamos entender um pouco mais sobre esse modelo atômico. Inicialmente, vamos entender quem era Dalton. Dalton, ele era um físico, meteorologista e químico britânico. Ele viveu entre 1766 e 1844. Além da proposta do seu modelo atômico, ele teve várias contribuições para a ciência. Alguns exemplos dessas contribuições foram: ele introduziu o conceito de massa atômica, ele formulou a lei das pressões parciais, que a gente estuda quando vê os conceitos de gases. Ele descobriu o daltonismo, por isso que o daltonismo, por Dalton, tem esse nome, né? Ele era daltônico, por isso ele descobriu o daltonismo. E ele estudou o comportamento de vapores e gases em diferentes temperaturas e descobriu que todos os gases se expandem da mesma forma no espaço. Então, essas foram algumas contribuições que Dalton fez para a ciência, né? E mostrando o grande valor dos seus trabalhos nessa época que ele fez, né? Na época que ele fez. Então, muitas das coisas que Dalton fez são válidas até hoje, muitas das coisas que ele descobriu, e ele foi um ápice aí da ciência muito, muito relevante. Uma pessoa que deu contribuições enormes para a ciência. Falando propriamente do modelo atômico de Dalton, ele parece com essa bolinha aí. O modelo atômico de Dalton ele é conhecido como bola de bilhar. Por que uma bola de bilhar? Uma bola de bilhar, quando a gente olha para a bola, a gente pensa em uma esfera maciça e indivisível, que é a proposta do modelo atômico de Dalton, certo? Além dessa proposta, ele deu outras contribuições importantes, falando-se do modelo atômico. Ele disse que os elementos químicos em um conjunto de átomos têm o mesmo conjunto de átomos com propriedades com a mesma propriedade. A massa e o tamanho de um mesmo elemento químico, segundo Dalton, eram iguais. Aí, por exemplo, aqui a gente vê uma molécula de F2. Eu tenho dois elementos fluidos ligados aqui. Ou seja, olhando aqui, a gente pode ver que esses elementos eles têm tamanho, né, igual e massa. Então, esses elementos eles são iguais, eles são do mesmo elemento químico. E quando você tem átomos de diferentes elementos químicos, você tem propriedades diferentes. Aqui a gente tem um exemplo da molécula de água, onde o círculo azul é o oxigênio e os dois aqui verdes são o hidrogênio. Então, o que a gente pode observar? Que átomos diferentes, eles têm tamanho, eles vão ter massas diferentes, consequentemente, propriedades diferentes uns dos outros. Além disso, ele diz que as substâncias compostas eram formadas por combinações de átomos. A gente pode perceber nessa molécula aqui que eu combinei um oxigênio com dois hidrogênios, eu tenho uma molécula composta, uma molécula de água, de H2O. Então, substâncias compostas são realmente formadas por tipos de átomos diferentes. Uma reação química é essencial um rearranjo. Em seus estudos lá com os gases, o que era formado na natureza, né? Ele observou que, por exemplo, você tem aqui o carvão, e se o carvão reagir com o hidrogênio, você forma um metano. Então, você tem aqui um composto sólido reagindo com um gás, certo? Formando um outro composto gasoso. Então, houve aqui um rearranjo de átomos e esse rearranjo gerou uma nova substância.
Foi basicamente isso que Dalton quis dizer com a explicação para uma reação química, certo? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Esse é o modelo atômico de Dalton. Espero que vocês tenham entendido. Eu agradeço vocês assistirem até aqui, né? Peço que curta o vídeo se não curtiram. Deixa nos comentários as dúvidas, sugestões. Compartilhe caso vocês queiram. E para mais dicas de química, segue lá no Instagram, Prof. Angela Ferreira. E o meu muito obrigado.